Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Em meio a aplauso e protesto, várias questões ainda precisam ser definidas para a transposição da reta final do julgamento do chamado mensalão. Hoje nós recebemos o professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, Pedro Estevam Serrano, para uma avaliação do mais rumoroso julgamento do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, professor, por estar conosco. Professor, a repercussão desse julgamento, ela se dá pela gravidade dos crimes que envolve personalidades muito conhecidas, lideranças políticas de um partido importante como é o PT, por pessoas ligadas ao mundo das finanças, mundo dos negócios, já há condenações, ou pela maneira como os magistrados estão conduzindo os trabalhos lá no Supremo? Acho que esse é um fenômeno complexo. Nós temos aí algumas circunstâncias que eu acho que influenciam esse julgamento. Primeiro, que é pelo desenvolvimento tecnológico e também pelo momento que a gente passa no país e pela circunstância de estrutura midiática que sobrou no país no pós-período de ditadura militar. A realidade é que nós temos uma grande influência da mídia hoje nos julgamentos. O Brasil é o único país do mundo em que julgamentos dessa natureza criminal no Supremo Tribunal Federal são absolutamente televisionados, né? Isso obviamente influencia na subjetividade dos homens que julgam. Julgar não é uma atividade fácil, talvez seja a atividade humana das mais difíceis, se não for a mais difícil, né? É uma atividade muito difícil, não dá para ficar também querendo aqui, vamos dizer, crucificar os homens que julgam, né? Em suma, você tem uma situação complexa, né? Acho que esse julgamento é um julgamento que ainda precisa ser avaliado de forma consistente pela comunidade acadêmica, porque exatamente envolve lideranças políticas do principal partido de esquerda e, obviamente, a nossa tradição, a tradição das nossas elites é uma tradição de persecução à esquerda. Então nós temos sim que observar esse julgamento depois, criteriosamente, depois de publicadas as decisões. A comunidade acadêmica tem que se voltar a observar esses autos, verificar se o julgamento foi efetivamente um julgamento adequado, um julgamento justo. Essa é uma crítica que a comunidade acadêmica tem a responsabilidade histórica de fazer com a sociedade brasileira. Agora, professor, quando o senhor fala da questão das elites, né, há um outro questionamento, afinal, quem é a elite do país? O poder não é também um tipo de elite? Quem está no poder? E quem está no poder é o PT, um partido de trabalhadores. Eles chegaram à condição de elite do país também? Indubitavelmente, uma parte do PT, e não todo, ocupa uma parte do governo. Isso evidentemente. O que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, e isso é uma confusão, que me perdoem os ministros, mas eles às vezes nos seus comentários paralelos, nos pequenos comentários, que é exatamente o problema que cria o fato de ser televisionado o tempo inteiro o julgamento, eles às vezes criam a impressão de que é o PT quem está em julgamento. Quem está em julgamento não é o PT. Quem está em julgamento são 2 ou 3 pessoas, aliás, não 2 ou 3 pessoas, mas o comportamento específico de 2 ou 3 pessoas, tecnicamente, face à lei penal. O PT não está em julgamento. Não. Quer dizer, o Partido dos Trabalhadores, como força política, foi uma força importantíssima na construção da democracia. E é hoje uma força importantíssima na consolidação da democracia. E são milhares de pessoas, inclusive, que não ocupam o poder, milhares de pessoas que estão nos bairros, estão nas ruas, estão nas periferias das cidades. De qualquer forma, essa as condenações, essa gente representa a base da nossa sociedade. Mas as e essa base não está no poder, nem a elite. As condenações que já apareceram e as absolvições, elas são pontuais, elas se referem a pessoas, tanto do universo financeiro dos bancos envolvidos, do publicitário, da agência envolvida, como de lideranças, né, pessoas da cúpula do PT. Quer dizer, não é o PT que está em julgamento, mas sendo pessoas tão importantes, acaba trazendo, né, o olhar também para o partido. Mas a indagação que eu queria fazer para o senhor é o seguinte, que de fato é algo dentre os protestos que nos leva à necessidade de refletir. O próprio presidente Lula disse que a condenação de José Dirceu é uma hipocrisia. José Genuíno diz que foi cometida uma grande injustiça porque não há provas. O José Dirceu, o ex-ministro, afirmou que é uma personalidade
Constitucionalidade afirmou que este é um julgamento político por um tribunal de exceção. Eu quero saber do senhor, o julgamento assume contornos de julgamento político num tribunal de exceção? É muito cedo ainda para fazer essa afirmação. A gente só vai poder fazer essa verificação se o juízo é um juízo de exceção ou não. Se ele foi, isso eu falo na nossa posição, como pessoas que estão de fora, que não têm acesso aos autos e que estão fazendo um juízo do ambiente acadêmico ou do ambiente externo ao julgamento, né? A gente só vai poder fazer isso depois de verificar o conteúdo escrito das decisões, porque o conteúdo lá verbalizado é uma síntese do voto que está expresso por escrito, em que o público ainda não tem como ter acesso, né? E também depois de ter acesso, pelo menos, à parte mais significativa da documentação dos autos. Após essa análise técnica, que a comunidade acadêmica e as pessoas que a comunidade jurídica, os operadores do direito, vão poder opinar mais assertivamente se houve ou não houve um julgamento de exceção. E também depois de acompanhar a jurisprudência posterior. Porque nós vamos ver nos outros casos, se no Mensalão Mineiro, se no caso do Daniel Dantas, se nos outros casos semelhantes, vai haver uma postura, vamos dizer, tão impositiva do Supremo como houve nesse caso. De qualquer forma, qualificar agora é pré-julgamento também. Também. Você fazer um juízo apressado, inadequado sob o ponto de vista técnico-jurídico e mesmo sob o ponto de vista científico-político. A última questão, no tempo que dispomos, a questão do empate. No seu entender, um empate deve ser resolvido pelo voto de Minerva, ou desempate pelo voto duplo do presidente do tribunal, ou, havendo empate, que sugere dúvida, que seja uma decisão que beneficie os réus. Eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho intimamente a menor dúvida de que não há o porquê desse debate. Já deveria ter sido declarada a inocência dos réus em que houve empate no julgamento. Não há a menor dúvida disso. Quer dizer, em dúvida pró-réu, é isso? Na nossa Constituição, não há menor espaço para dúvida. Não é uma questão que caiba interpretação, que caiba discussão. Não se pode interpretar a Constituição à luz do regimento. E a prerrogativa do desempate pelo voto de Minerva? É um artigo genérico do regimento que se aplica, em tese, a qualquer tipo de ação, inclusive as ações civis, etc., que pode se aplicar às ações civis, mas não às ações penais. O regimento tem que ser interpretado de acordo com a Constituição e não a Constituição de acordo com o regimento, né? Isso é uma evidência, os ministros supremos sabem disso, acho que vão decidir nesse sentido, obviamente, né? Se não o fizerem, vão estar agredindo frontalmente a Constituição Federal. A outra questão, eu ganhei mais um tempinho para fazer mais uma pergunta, é a questão da pena, a prisão. Os magistrados que absolveram devem compor quem vai definir sobre a dosimetria qual seja o tempo de prisão para cada réu condenado. Se já absolveu, deve participar dessa decisão o magistrado? Olha, eu pessoalmente, eu acredito que sim. Quer dizer, eu sei que existe essa discussão, que é uma discussão válida, há uma dúvida, o Supremo vai ter que definir isso. Isso acho que é uma questão que cabe um debate, cabe uma questão de definição. A minha opinião pessoal é que sim, porque é um órgão colegiado, tanto que se fatiou o julgamento. Mas o julgamento não foi unitário. Quem absolveu, como é que vai dar uma pena, aplicar uma pena, dizer X anos de prisão se ele disse que era inocente? Não é um contrassenso, professor? Não, porque é um raciocínio, para mim é um raciocínio possível de se fazer, que você parte de um C. Né? Partindo do pressuposto que foi condenado, então eu vou aplicar a pena. A dosimetria é um raciocínio possível de ser feito independentemente do juiz anterior. Me parece que é algo possível de ser feito de forma estanque, no sentido da possibilidade do raciocínio. Os julgamentos podem ser estanques, tanto que esse foi feito de forma estanque, eles fatiaram, né? Quer dizer, eles resolveram fatiar. Então, se for assim, então teria que ser julgado tudo como um iter único. Né? Eu agradeço muito. Uma boa noite, professor. Boa noite.